Salve, salve, meus queridos! Hoje eu tenho uma perguntinha para vocês. Se você já tem ações ou cotas de fundos imobiliários, você sabe como fazer uma renda extra com esses ativos que você mantém na sua carteira? Se você não sabe disso ainda, hoje eu estou aqui para te explicar como fazer isso e aumentar a rentabilidade da sua carteira de renda variável. E isso é através do aluguel de ações. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes que você precisa saber para conseguir fazer essas operações de aluguel como doador ou como tomador de ativos locados. E afinal, o que é o aluguel de ações e cotas de fundos imobiliários? É uma operação muito simples. Assim como qualquer outro tipo de produto, os seus ativos de renda variável também podem ser alugados para aqueles que têm interesse em utilizar esses ativos por um determinado período de tempo. E como é que funciona isso dentro do mercado financeiro? Imagina que você tem algumas ações dentro da sua carteira que estão custodiadas lá na sua corretora e você não pretende se desfazer daquelas ações em algum tempo, em algum prazo ali, pode ser curto, médio ou longo, porque os contratos hoje tem prazos que variam entre 1 dia até 2 anos. Então você tem esses ativos em custódia, não pretende fazer nenhum movimento com eles nos próximos meses, próximas semanas, você confia naquele ativo. Ao mesmo tempo, tem uma outra pessoa no mercado financeiro que está apostando na queda daquele ativo ou simplesmente está precisando se proteger contra alguma operação que ela está fazendo, e para isso ela precisa operar vendida. Quando a pessoa opera vendida, ela precisa alugar os ativos que ela vendeu sem ter a custódia, para que aquilo ali fique como uma forma de garantia de que aquela operação vai ser realmente efetivada, que aqueles ativos vendidos vão ser entregues para quem comprou. Para fazer isso, essas pessoas vão ter que alugar no mercado esses ativos. Então, o aluguel de ações é simplesmente isso, é quando você tem dois investidores, um doador e um tomador. O doador está com a intenção de alugar aqueles ativos para alguém e o tomador está precisando alugar aqueles ativos de alguém para cobrir alguma operação que ele está fazendo. E quando essa operação é feita, existe uma taxa de aluguel, porque você que está na posição de doador vai ceder a custódia daqueles ativos temporariamente para outra pessoa, e para isso ela precisa te remunerar. Essas taxas são definidas normalmente a mercado, não adianta você tentar colocar taxas muito altas, porque você não vai ter demanda, não vai ter ninguém querendo alugar aquilo. Então você pode simplesmente disponibilizar os seus ativos nas corretoras, que elas vão fazer essa intermediação para você. E essa taxa é definida no momento da operação, assim que ela se efetiva. E outra informação relevante, que apesar de eu estar falando dessa questão de prazos, hoje em dia praticamente todos os contratos de locação de ativos de renda variável podem ser encerrados a qualquer momento. Então você nem precisa se preocupar, caso você esteja na posição de doador, em ficar sem aqueles ativos. Ou caso você queira desfazer aquela posição que você tem comprada, você ainda vai poder vender seus ativos praticamente a qualquer momento, pois os contratos podem ser liquidados antecipadamente, antes do prazo combinado. E o tomador também pode fazer isso. Caso ele decida encerrar o contrato antecipadamente, ele também pode solicitar essa liquidação desse contrato de aluguel de ações ou de cotas de fundo imobiliário. E talvez agora você deve estar se perguntando, mas por que eu faria isso? Para que eu vou colocar meus ativos para alugar ou para que eu vou alugar? Como eu expliquei, o tomador ele precisa disso, pois é uma obrigação para ele quando ele decide vender a descoberto, que é aquela operação onde você vende um ativo sem você ter ele em custódia. Então ele precisa alugar para poder encerrar essa operação, para que essa operação feche, para que você tenha um ativo para entregar para o comprador da operação que ele está fazendo. Agora, na posição de doador, que é a que eu acho muito mais vantajosa, você não tem por que não fazer. Primeiro, essa operação não tem risco praticamente nenhum, pois ela é intermediada pela B3, pela Bolsa Brasileira. Então ela cuida de fazer todo esse procedimento e ele é totalmente seguro. E você, se já vai estar com o ativo lá parado na sua carteira, é uma renda a mais, por menor que seja, que normalmente as taxas de locação são bem baixas anualmente, mas é um valorzinho a mais que vai entrando, é como se fosse um dividendo a mais que vai entrando na sua carteira com certa frequência. Existe o risco de liquidez apenas, que é você disponibilizar os seus ativos para locação, mas não haver uma demanda de pessoas querendo alugar aqueles ativos. Mas isso não é nenhum tipo de problema para você, pois isso não te traz prejuízo e normalmente não há nenhum tipo de cobrança de taxa direta
para os doadores de ações. Os tomadores pagam algumas taxas, mas os doadores não. Então eles simplesmente disponibilizam e na hora de você receber a sua remuneração pelo aluguel daquelas ações, a corretora desconta ali uma parte para ela, além de descontar o imposto de renda que é retido direto na fonte. Então você nem precisa se preocupar também com a questão tributária. Ou seja, eu particularmente coloco todos os meus ativos para alugar porque eu não vejo nenhum tipo de desvantagem em oferecer isso para o mercado como locação. Eu só vejo vantagens, porque se eu não fizer nada, o ativo vai continuar lá. Eu disponibilizando ele para locação, eu mantenho todas as características que eu manteria simplesmente por estar com o ativo comprado, porém eu tenho a chance de receber uma remuneração a mais por esses ativos. E já que eu citei aqui a parte de direitos, algumas pessoas, quando vão alugar esses ativos ou quando ouvem falar de aluguel de ações, ficam em dúvida se elas vão receber, por exemplo, os dividendos, os proventos, as bonificações relativos àqueles ativos que elas compraram. E a resposta é sim. Quando você disponibiliza seus ativos para locação, ou seja, quando você está na posição de doador, você mantém todos os seus direitos como sócio daquela empresa. Então, caso sejam pagos dividendos ao longo do contrato, em que, em teoria, esses ativos estão em custódia de uma outra pessoa, que é quem é o tomador dessa operação, você vai receber seus dividendos, porque o tomador é obrigado a fazer o reembolso assim que o valor bate na conta dele. E a B3, junto com as corretoras, já faz isso de maneira automática. Você não precisa nem contar com a fé ou com a boa fé da pessoa que está sendo contraparte nessa operação com você, que você provavelmente nem vai conhecer. Ou seja, recapitulando aqui, você tendo o ativo disponibilizando para locação, você mantém todos os direitos que você manteria simplesmente tendo ele na custódia da sua carteira e além disso você tem a chance de receber uma taxa por aquela locação. Ou seja, não há desvantagem nesse tipo de operação para o doador. Para o tomador, como ele está necessariamente operando vendido para precisar alugar, para precisar tomar em locação algum ativo, ele já está tomando um risco maior porque ele tem algumas taxas a pagar e porque a operação de venda descoberta muitas vezes é uma operação especulativa de curto prazo e que tem grandes chances de dar prejuízo. Porém, se o tomador está fazendo isso porque ele fez uma venda, por exemplo, de ETF como o BOVA11, como um mecanismo de proteção da carteira dele para uma eventual queda que ele está prevendo, ok, ele está contando já que aquele custo ali está dentro do risco da operação que ele vai fazer e ele quer, inclusive, que aquela queda não aconteça. Essa seria a melhor opção, mas ele está se protegendo, é como se ele estivesse fazendo um seguro. Então, nesse caso, até faz algum sentido. Mas se você não entende muito bem essas operações, estude um pouco mais antes de tentar fazer esse tipo de coisa, porque operação vendida não é o melhor tipo de operação para você ganhar dinheiro no longo prazo. E agora você deve estar se perguntando, ok, eu já entendi tudo isso, entendi que é vantajoso, que eu posso fazer uma renda extra com a alocação dos meus ativos, mas como que eu faço isso? É simples, entre em contato com a sua corretora, não importa qual seja, e diga que você quer disponibilizar os seus ativos que estão em custódia para aluguel, para locação. Você pode escolher determinados ativos para fazer isso ou pode fazer com todos que você tiver em custódia. Após esse aviso, normalmente as corretoras já disponibilizam seus ativos para o mercado e quando há alguma possibilidade de contrato de locação daqueles ativos, elas simplesmente já fecham automaticamente para você. Confirme isso com a sua corretora, se eles vão fazer isso de forma automática ou se haveria algum outro tipo de procedimento, autorização que você precisaria fazer. Mas eu te informo que nas corretoras que eu uso, todas elas estão com isso automaticamente, com exceção de uma corretora que eu uso de um grande banco, porque eles ainda estão um pouco confusos e, como sempre, os grandes bancos você tem uma dificuldade maior de tratar qualquer coisa com eles. Mas assim que eu conseguir entender melhor como que funciona o aluguel de ações neles, eu vou postar alguma coisa lá no meu Instagram explicando a respeito disso, porque é um conteúdo curto, não vale a pena gravar um vídeo só por causa disso, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você consiga fazer dinheiro com esse aluguel de ações, espero que eu te ajude com isso a rentabilizar melhor sua carteira. E se você gostou desse conteúdo, aproveita, curte, compartilha e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Valeu e até o próximo vídeo.